Quem acompanhou a semana de conscientização da burnout, que foi encerrada na sexta-feira, viu que eu estava programada para participar de 2 painéis e eu não consegui participar de um deles. Eu vou te contar o que aconteceu, o que eu aprendi com isso e o que a meditação que eu botei aqui no título tem a ver com a história. Bom, como todo mundo que chega a um burnout, eu passei anos e anos ensinando o meu corpo que ele precisava ficar em estado de alerta o tempo inteiro. A gente faz isso quando a gente tem medo das coisas. Quando a gente tem medo de perder o emprego, quando a gente tem medo de não ter dinheiro para pagar as contas, quando a gente tem medo de ser julgado pelas pessoas, quando a gente tem medo de não chegar lá, quando a gente tem medo de não ser bom o suficiente. Esse tipo de pensamento faz com que o corpo entenda que a gente está sob constante ameaça, sob constante perigo o tempo inteiro. E como eu já falei muitas vezes aqui, quando isso acontece, quando o corpo entende que a gente está diante de algum perigo iminente, ele altera muitas funções para que a gente consiga sobreviver, ou seja, para que a gente esteja apto a reagir ou fugir, mas se livrar do perigo. Essas funções, quando o perigo acaba, voltam ao normal. Mas se a gente fica continuamente durante anos, mostrando para o corpo que a gente ainda está sob alguma ameaça, ou seja, que a gente corre o risco de perder o emprego, que a gente corre o risco de não ter grana, que a gente corre o risco das pessoas entenderem mal o que a gente quer dizer. Chega uma hora, depois de muito tempo, que essas funções que deveriam ser alteradas para a gente lidar com o perigo e voltarem ao normal depois que o perigo passa, como o perigo não passa, elas não voltam mais sozinhas a ser para o estado normal que elas deveriam voltar. E é por isso que existe a necessidade da gente fazer um tratamento médico para se recuperar de um burnout. Porque daí, independentemente da situação em que a gente esteja enfrentando, a gente pode estar em segurança numa praia deserta, relaxado, o nosso corpo ainda responde como se a gente estivesse no meio de uma guerra. No meu caso, a coisa foi ainda mais fora do normal. Porque, como vocês sabem, eu trabalhava de 18 a 20 horas por dia. Virar 3 noites seguidas era muito comum na minha rotina. Então eu simplesmente fiz com que o meu corpo desaprendesse a dormir. E ainda por cima, quem me acompanha há mais tempo sabe que me colocaram no tratamento de condicionamento físico completamente irresponsável, antes ainda, depois do treco e antes de eu ter o diagnóstico de burnout, que fez com que o meu corpo entendesse que movimento e que exercício é uma fonte de estresse. Porque ele estava colapsado e a gente forçava a barra fazendo eu andar na esteira e fazer musculação. E aí chegou numa situação que quando eu andava, 2, 3 minutos, gente, andava até a esquina, meu corpo entendia que estava acontecendo alguma coisa que ameaçava a minha integridade. E ele entrava num estado de alerta máximo que fazia com que eu andar até a esquina significasse não dormir na noite seguinte inteira e às vezes na segunda noite eu ainda demorava muito para pegar no sono. Pois bem, isso ainda acontece, embora num nível absurdamente menor. Mas quando eu tenho um horário específico em que eu preciso acordar, eu fico ansiosa e eu não durmo. E olha que eu tô dormindo hoje em dia todas as noites, sem nenhuma exceção, até a parte da pré-menopausa, que foi a mais difícil, porque eu não conseguia um profissional que simplesmente acreditasse que o que eu tenho não é coisa da minha cabeça. Até isso já foi equilibrado. E hoje em dia, a insônia só acontece em 2 situações. Quando eu tenho um horário específico para acordar e quando eu sou acordada por algum barulho. Se eu estiver dormindo e um barulho me acordar, esquece, eu não consigo dormir mais. São as 2 únicas situações em que eu tenho insônia hoje. E o painel foi marcado num horário cedo, para mim, pro meu padrão, pra minha rotina de sono atual. Era um horário cedo, que eu precisaria colocar o despertador para acordar. E apesar de ter feito uma rotina do sono uma semana antes, apesar de ter feito minhas rotinas e práticas diárias com essa intenção, eu não consegui dormir. E o meu intestino tá surtado, né? Eu já falei aqui que eu estava fazendo tratamento antes com um médico que se revelou bastante medíocre e que não cuidou do meu intestino, e a situação da disbiose chegou a níveis bem horrorosos
E uma das consequências da desbiose é que ela aumenta a nossa ansiedade. Tem vídeo sobre isso, vou deixar aqui. Então, junta a ansiedade que me dá quando eu tenho horário para acordar com o aumento da ansiedade causado pela desbiose, e 4 horas depois que eu tinha deitado para dormir, eu seguia acordada. Outra consequência da desbiose intestinal é a fadiga crônica. Então a escolha que eu precisei fazer ali é: eu vou dormir poucas horas e passar o dia inteiro mal, com fadiga, com sono, é porque eu passo realmente mal quando eu durmo muito pouco e a minha fadiga tá mais acentuada, porque ela tem fases melhores e piores enquanto o intestino está sendo tratado. Ou, escolha 2, eu abro mão de participar do painel, durmo o suficiente, porque daí mesmo demorando para pegar no sono, uma vez que eu durmo mais ou menos umas 7 horas seguidas. E então vou passar um dia normal. Vale a pena passar um dia inteiro mal para participar de um painel de 1 hora? E então, pela primeira vez na minha vida inteira, eu consegui priorizar as minhas necessidades e o meu bem-estar, sem me culpar, sem ficar remoendo e pensando o que as pessoas iam pensar de mim, sem ficar pensando se eu ia decepcionar alguém, ou me obrigar a fazer uma coisa que me faria mal para agradar os outros. E eu fiquei muito orgulhosa e feliz por eu ter escolhido abrir mão de participar do painel e priorizar o meu bem-estar. Porque aprender a me priorizar é uma evolução imensa na minha recuperação e no meu tratamento. Eu tenho um histórico de 5 décadas quase de tentar agradar os outros continuamente, independentemente do que isso causaria para o meu bem-estar, para a minha vida, enfim, para os resultados que eu quisesse atingir. Só que o problema se repete. Toda vez que eu tenho que acordar com o despertador, eu não durmo. Toda vez que um barulho me acorda, eu não consigo voltar a dormir. E eu aprendi nessa longa recuperação que quando uma situação se repete na nossa vida, é porque tem alguma coisa que a gente precisa aprender ali. É a vida mostrando que a gente precisa mudar. E eu olhei para isso e percebi que eu não estou dando importância, não estou fazendo com o comprometimento que eu precisaria fazer uma coisa que é fundamental na nossa recuperação, que é a meditação. Porque é a meditação que ensina o nosso cérebro que ele não precisa ficar em alerta o tempo inteiro. No cérebro, a gente tem um troço chamado amígdala, não é a amígdala da garganta, que é, grosso modo, o sistema de alarme do nosso corpo. É ela que sinaliza quando a gente está correndo algum perigo. E ela percebe antes da gente. Sabe quando você vai atravessar uma rua? E aí você acaba dando um pulo saindo e vê que depois que você pulou, você percebe que te vinha um carro na sua direção e a gente fala assim, nossa, pulei no reflexo. Depois que eu percebi o que estava acontecendo, é sua amígdala. Só que a gente programou nossa amígdala a apitar em absolutamente qualquer situação. É como se a gente tivesse instalado um sistema de alarme na nossa casa e programado ele para apitar quando um ladrão tentasse invadir. Se alguém pular o muro, se alguém arrombar a porta, se alguém forçar o portão, o alarme apita e avisa que a casa está sendo invadida e nós estamos em perigo. Mas aí, imagina que o instalador errou na configuração e acabou colocando a sensibilidade desse alarme no nível máximo. E aí, ao invés de apitar só quando alguém estiver tentando arrombar a porta, invadir sua casa, ele comece a apitar, comece a disparar quando passa uma borboleta, quando passa um passarinho, quando chove. Ele apita com qualquer coisa. É isso que acontece na nossa amígdala. Ela deveria nos avisar quando a gente estivesse realmente sob um perigo iminente, um risco de morte, mas a gente desconfigurou ela. E ela hoje em dia apita e dispara quando está acontecendo literalmente qualquer coisa. Porque a gente fez essa programação. A gente fala, olha, eu estou sob risco, eu posso ser desempregado, eu estou sob risco, meu chefe é um escroto, eu estou sob risco, eu posso não ter dinheiro, eu estou sob risco, as pessoas podem me julgar. Entendeu? Então, 2 coisas que precisam ser feitas. Uma, tratar o intestino.
Isso, graças a Deus, estou fazendo, porque meu médico atual tá focando o tratamento inteiro, inclusive, nisso. E a segunda coisa, meditação. Aí você fala, mas Roberta, você não faz meditação todo dia? Fica falando aqui que é pra fazer? Fazer eu faço, só que eu tava fazendo igual meu nariz. E foi exatamente isso que eu vi que eu preciso aprender. Tratamento para burnout, ou a gente faz direito ou empaca. Fato. E eu desenvolvi ali uma rotina de práticas diárias para fazer, mas eu acabo dando umas cabuladas na meditação, porque é a prática que eu tenho mais dificuldade. Então acaba sendo a prática que eu menos gosto. Então o que eu faço? Eu diminuo o tempo, eu faço igual meu nariz, fico pensando e esqueço de voltar meu foco, deixo para depois e acabo enrolando e não fazendo. Faço as outras coisas todas que eu consigo ver resultados, que eu consigo me sentir bem fazendo e acabo largando a meditação, que é um pouco frustrante, pra lá. A verdade é que a gente resiste muito em meditar. Toda atividade que faz com que o nosso ego perca o controle, ainda que temporariamente, vai fazer com que ele faça de tudo pra gente desistir, pra tudo continuar como sempre foi. E é por isso que a gente senta para meditar e começa a dar coceira, e começa a doer a bunda, e a gente começa a prestar atenção no som que começou ali longe, que começa a vir pensamento maluco, e tudo é motivo para não fazer. Só que é a meditação que, entre outros benefícios, consegue ajustar de volta esse sistema de alarme para que ele apite só quando tiver um ladrão invadindo a casa. Outras coisas que ajudam e que eu tô fazendo, porque eu acho mais legal. Atividade física, nem que seja uma volta no quarteirão, uma yoga, um lian kun, assim, respeitando o limite da sua fadiga, sem forçar a barra, mas colocando o corpo em movimento. Atividades relaxantes, dar um passeio no parque, fazer um trabalho manual, contemplar a natureza, se desligar de notícias ruins, crimes, desgraças, tragédias em geral, diminuir o açúcar, a farinha de trigo, os estimulantes em geral, tipo cafeína. Deve ter algum vídeo antigo meio merda sobre meditação no canal, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo novo e na semana que vem eu vou postar tudo o que eu aprendi que me ensinou a meditar. Ou melhor, que me ensinou a fazer um treino de meditação. Porque não existe uma criatura nessa face da Terra que de primeira sente e comece a meditar. É um treino, é um processo, é um aprendizado que a gente precisa ter paciência. E eu, sinceramente, demorei muito para entender, porque cada um fala uma coisa. Eu comecei a achar que o problema era comigo. Eu falei, gente, eu não consigo parar de pensar, eu não dou pra isso. E eu posterguei por bastante tempo, por anos inclusive, o momento em que eu ia começar a realmente me dedicar a isso, a me disciplinar pra meditar. E acabei percebendo agora que eu fiz um trabalho bem ruim, porque na hora em que eu comecei a colocar outras práticas das minhas rotinas, a meditação acabou ficando para segundo plano. Então agora, desde que eu percebi isso faz uma semana quase, eu voltei a fazer as minhas práticas diárias com o foco na meditação. Ou seja, se eu precisar escolher só uma coisa para fazer no dia, essa uma coisa vai ser a meditação. E eu lembro que há um tempo atrás eu conseguia já meditar um pouquinho e perdi o hábito fazendo essa cagada que eu acabei de contar. Então eu vou te contar de um jeito fácil de entender as coisas que eu aprendi e que fizeram com que eu entendesse como deve ser esse treino, como é o processo, para que a gente consiga inserir a meditação como um hábito na nossa vida para ajustar nosso sistema de alarme. A meditação é fundamental na recuperação de um burnout. E para que você não precise passar por um perrengue que nem eu tive que passar nessa semana passada, que eu tive que passar na semana passada, para aprender que a meditação precisa ter nossa atenção, cá estou eu falando para você, aprenda com o meu erro. E a semana que vem nós vamos juntos ver como que a gente faz para colocar na prática esse hábito de uma forma que aos poucos a gente vá ajustando o nosso sistema de alarme para ele parar de apitar quando passa a borboleta.